Na semana passada eu comecei uma série nova, né? A gente vinha pregando aqui sobre uma série sobre as realidades da nova criatura. Na semana passada a gente começou uma série nova sobre o fato de que a vida é bela. Deus tem um plano de coisas boas para você, e você precisa estar na expectativa de coisas boas. Essa expectativa de coisas boas é definido por uma palavra no grego do Novo Testamento, elpis. Elpis é a palavra grega que é traduzida para nós como esperança, e que se você buscar no dicionário de grego, você vai ver que elpis literalmente significa uma expectativa alegre, uma expectativa em alegria de coisas boas. Nós vimos aqui um texto de Hebreus 10, e o texto de Hebreus 10 fala sobre aqueles que pecam de maneira premeditada, ou que pecam de maneira deliberada, que pecam deliberadamente. Para esses não resta nada a não ser a expectativa de um juízo terrível. Nós vimos aqui que a maioria dos cristãos anda com medo desse juízo, porque obviamente que você e eu pecamos. A gente é de carne e osso, é ser humano, e a gente peca. Mas o pecar deliberadamente dentro daquele contexto que está ali em Hebreus 10 não tem a ver com um pecado planejado. Eu vou adulterar e vai ser na semana que vem. Não é isso. Quando nós vimos o texto ali que fala uma epístola escrita aos Hebreus, que ainda continuavam sacrificando animais no templo, mesmo sabendo que Jesus, tendo sido alertados por várias pregações de Paulo, Pedro, Estevão, Filipe, homens que a Bíblia mostra no Novo Testamento que durante um período de 40 anos, entre o ano 30, o ano do início do ministério de Jesus, e o ano 70, o ano em que o templo foi destruído pelo general Tito, um general romano que invadiu Jerusalém e destruiu o templo no ano 70, entre o ano 30 e o ano 70, foi uma janela de oportunidade, onde esses homens estiveram ministrando, pregando nas ruas de Jerusalém, para que o povo de Israel soubesse e entendesse que Jesus é o Messias. Isso foi comprovado com palavras, com sinais, com prodígios, mas ainda assim, muitos animais continuavam sendo sacrificados ano após ano. E o que o escritor dos Hebreus diz é que se você continua confiando no sacrifício de bodes, de cordeiros, sabendo que Jesus é o sacrifício definitivo, você está pecando deliberadamente. E quando você confia no sangue de bodes e de cordeiros para a remissão dos seus pecados, então já não resta esperança alguma, porque Jesus foi o sacrifício final e definitivo. Então acaba que não resta mais esperança alguma para você, a não ser um juízo tremendo que virá. Mas se você decide confiar em Jesus, crer em Jesus como o caminho, a verdade e a vida, então você sai do juízo e entra agora debaixo da esperança, elpis. E como é que essa esperança é trazida à existência? Pela fé. Aliás, fé e esperança são duas coisas que você não consegue dissociar. Biblicamente falando, a gente ensina na escola bíblica sobre esperança, sobre fé. A gente explica o que é uma, o que é a outra. Mas a verdade é que esperança e fé, elas precisam andar de mãos dadas. São duas coisas que é difícil de você dissociar, porque a fé é a solidez que faz com que a esperança, que é o sonho, que é o plano, que é o projeto, se torne concreto e real. Então você precisa de uma e precisa de outra. A fé precisa de algo, de um plano, precisa de uma planta baixa, precisa de alguma coisa em que ela olhe e diga: é isso que eu vou construir. E a esperança precisa de fé, que é a força que traz à existência aquele plano. As duas precisam andar juntas. Eu não posso abrir mão de uma e de outra. E às vezes é difícil até de discernir uma da outra, porque uma expectativa de coisas boas, em cima dessa expectativa de coisas boas, eu aplico a minha fé. Vai acontecer. Por exemplo, a gente tem afirmado aqui, 2015 vai ser o melhor ano das nossas vidas. O que nós temos diante de nós? Nós temos uma expectativa de um ano terrível, em termos políticos, econômicos, mas a nossa fé, em cima dessa esperança, constrói algo diferente. 2015 será para nós um ano de bênção, um ano de progresso, um ano de vitória. Amém, gente? A fé, muitas vezes, anda na contramão daquilo que a lógica diz. Se a lógica diz para nós que o ano de 2015 será um ano desastroso, a nossa fé constrói em cima da esperança de que Deus tem para nós um plano de coisas boas. Amém?
E a gente precisa se agarrar nessa fé e confessar essa fé, se agarrar nessa esperança e fazer a nossa confissão de fé em cima desse plano de Deus, em cima dessa esperança, dessa expectativa de coisas boas. Então eu quero falar para você, começar falando hoje sobre 2 obstáculos para uma expectativa de coisas boas. 2 coisas que podem impedir. Eu não vou falar das 2 hoje, eu vou ter que dividir isso em 2 partes. Vou falar da primeira coisa e da segunda na semana que vem. Mas eu quero começar agora falando sobre 2 motivos ou 2 razões pelas quais muitas vezes o povo de Deus não nutre uma expectativa de coisas boas, mas fica muitas vezes aguardando a expectativa de um juízo. E a primeira razão pela qual eu preciso nutrir uma esperança de coisas boas é que Deus nos quer com uma expectativa de coisas boas e não de juízo. Deus não quer você andando por aí com medo de juízo, mas com uma expectativa de coisas boas. Essa é a vontade boa, perfeita e agradável dele. E eu quero andar debaixo da vontade boa, perfeita e agradável do meu Pai. Amém? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho que fazer essa pergunta: pastor, mas por que razão a gente deve manter uma expectativa de coisas boas? Por que eu devo cultivar elpis no meu coração? Qual a razão para isso? Se que eu olho à minha volta, me fala sobre um mundo em decadência, sobre um mundo onde há tantas expectativas de coisas ruins. O mundo oferece para nós, a água vai acabar, não é? Quando na verdade, olha só como o mundo o diabo lança sobre você pensamentos com bases em coisas erradas. A água vai acabar. A água do mundo nunca vai acabar. Você sabia que a quantidade de água que existe no planeta Terra hoje é exatamente a mesma desde o primeiro dia da criação do mundo? E houve um homem que descobriu isso e enunciou isso num enunciado de física. Lavoisier disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você aprendeu isso com a tia Cotinha no pré-primário? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A água simplesmente, hoje você é composto, por exemplo, de 70% de água. E essa água que há em você hoje já foi uma outra pessoa, algum dia. Não é que você foi reencarnado, não, isso não é reencarnação, não. Eu estou falando para você de que essa água que está aí já teve num outro defunto. Já foi uma planta, já foi um dinossauro, já foi um bicho qualquer numa mata qualquer em qualquer lugar do mundo, ou já foi também parte de um oceano, já foi parte de um rio, de uma lagoa, e ela foi sendo reciclada ao longo dos séculos e dos milênios. Ela foi sendo reciclada, e a água em forma de gelo, a água em forma líquida, em forma de vapor, nuvens, etc. Mas a água que existe no mundo é a mesma, a água não acabará jamais. A dificuldade que existe é você manter os mananciais de água potável. E isso não é responsabilidade sua, é responsabilidade dos governos. Mas eles jogam para cima de você: economize água, tome banho de 5 minutos. Eu me recuso a tomar banho de 5 minutos. Eu me recuso a tomar esse banho tcheco e acabou. Não. Entenda só o seguinte: o mesmo governo que pede a você para economizar água é o mesmo que permite que sejam construídas favelas à beira dos rios e dos mananciais e que eles sejam poluídos com esgoto in natura. O mesmo governo que pede para você economizar água permite que os prédios, 100% dos prédios do Recreio e da Barra da Tijuca e mais, foram construídos sem estar ligados à rede de esgoto. E hoje em dia, 90% não estão, apenas 10% dos prédios da Barra da Tijuca e do Recreio estão conectados à rede de esgoto. O resto lança tudo quanto é sujeira nas lagoas ou direto no mar. Resultado disso, a água vai acabar e a culpa é sua. Tome banho só de 5 minutos, não beba um copo inteiro, só meio copo de água para economizar. O mundo vai... agora está aumentando a dengue. Se não for a dengue, é o ebola. Se não for o ebola, é alguma outra coisa. Sempre há algo para nos assustar. Ah não, porque a economia, o dólar vai disparar, já está disparado, e o Brasil vai para baixo. Mas eu preciso cultivar no meu coração uma esperança não baseada em nada disso que o mundo me diz, mas baseado naquilo que o meu Deus me diz. Pastor, mas a realidade, a gente está enxergando, sim, essa realidade é uma realidade com R minúsculo. A realidade com R maiúsculo é a realidade espiritual. Amém? E essa realidade, nessa realidade, Deus está no controle. Se o diabo está no controle desse mundo, do sistema desse mundo, Deus está no controle da minha e da sua vida. Amém?
Ele não vai permitir que nada nos falte, nem água, nem saúde, nem absolutamente nada. Deus é o nosso cuidador, Ele é o nosso provedor, e essa fé precisa estar apoiada em cima dessa esperança, ou unida com essa esperança, e em cima dessa esperança eu preciso fazer a minha confissão de fé. Então, por que razão a gente deve manter uma expectativa de coisas boas, se a gente tem coisas tão ruins se propagando pelo mundo? É simples, porque Jesus já levou sobre si todos os motivos pelos quais nós deveríamos ter uma expectativa de coisas ruins no nosso futuro. Tudo aquilo que poderia causar em mim uma expectativa de coisas ruins, Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário. Você entende que o trabalho de Jesus na cruz do Calvário é algo pleno, completo, total, e não parcial? E Ele já levou tudo que seria motivo para você e eu termos medo do futuro, expectativa de coisas ruins, Ele já levou sobre si e deixou para nós uma expectativa de um futuro abençoado. Amém? Aleluia! João 5,24, eu quero provar para você que essa é a realidade. João 5,24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Zoe, a natureza do próprio Deus. Não entra em juízo. Você está entendendo que a Bíblia está me convidando a não temer um juízo vindouro? Que esse juízo pode vir, mas não virá sobre mim e sobre você, porque você e eu já recebemos a Jesus, e nós já passamos do juízo para a vida. Aquele que tem o Filho, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós não temos que estar... O problema é que a gente se deixa contaminar por aquilo que a gente ouve aí fora. Às vezes a pessoa chega do nosso lado e começa a dizer: essa vida é uma droga, aí você já entra na pilha, é realmente uma porcaria. A pessoa vira para você e diz: a chapa está quente, realmente está fervendo. Não, você foi tirado e removido da chapa quente e colocado no refrigério de Deus. Você foi removido das trevas e colocado debaixo da luz do Senhor. Você foi removido do reino do diabo e foi colocado agora como cidadão do reino de Deus. Amém? Você era filho do capeta, você agora é filho do Deus Altíssimo. As coisas mudaram para você da água para o vinho. Amém, gente? O que nos leva muitas vezes a esperar por juízo? O que nos leva muitas vezes a esperar por juízo é que esse é um grande problema, a gente se conhece. Então a gente olha no espelho e reconhece os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos pecados. E como a gente olha e vê isso e reconhece que isso existe, a gente se desanima. Só que Deus olha para você com um olhar diferente. E é por isso que você precisa aprender a se ver como Deus te vê. Eu recomendo a você, se você por um acaso não esteve aqui nas semanas anteriores, quando eu preguei sobre as realidades da nova criatura, compre os CDs ou os DVDs, ou se escute no carro, em casa, até... Pastor, quanto eu devo ouvir? Você deve ouvir até escorrer uma gota de sangue do seu ouvido. Quando escorrer uma gota de sangue é porque você está ouvindo o suficiente. Você precisa ouvir e ouvir para você entender como Deus te vê, quem você é na realidade. E eu preciso entender quem eu sou, porque eu olho e reconheço os meus erros e pecados. Então eu, por causa disso, fico numa expectativa muitas vezes de um juízo que virá, mas eu já passei da morte para a vida. Amém? Eu não posso estar na expectativa de um juízo, mas na expectativa de coisas boas. A primeira providência de Jesus a nosso favor foi remover da nossa vida a fonte dos pecados e todos os nossos pecados. Essa foi a primeira providência de Jesus em relação a nós. Foi remover de nós os pecados e não só os pecados. Você entende que na cruz do Calvário, Jesus não somente nos limpou dos pecados, mas Ele destruiu a natureza pecaminosa, a origem do pecado. Qual é a conclusão que eu chego quando eu olho para isso aqui? O que eu entendo? Se a fonte foi destruída, os efeitos cessam. Amém, gente? Se a fonte é destruída, os efeitos cessam. Se tem um mosquito te incomodando de noite, você com aquela raquetinha abençoada, pai! Queima o mosquito, cessando a fonte do zumbido, o zumbido vai embora. Cessando a fonte do incômodo, o problema está resolvido. Se Jesus aniquilou a natureza pecaminosa, eu não tenho mais que ficar me preocupando com o pecado. Eu tenho que olhar para Jesus e me preocupar com a santidade. Amém? Eu preciso dar uma reciclada na minha mente em relação a essas coisas. Quanto mais focado no pecado e preocupado com o pecado eu fico, mais chances e oportunidades eu terei de pecar.
Jesus, ele já levou sobre si todas as razões pelas quais você poderia estar temeroso pelo seu futuro. Não fique com medo do futuro, não fique com medo de coisas ruins, aguarde, esteja na expectativa de coisas boas. Pastor, mas eu já fui aconselhado por um outro pastor a não ficar com essas expectativas muito altas, porque a gente pode se decepcionar. Bom, é o que acontece, a pessoa, como ela está esperando a decepção virá, porque o diabo não é bobo, e ele vai mandar decepção para a sua vida, e você precisa se posicionar para entender o seguinte: ainda que venham certas lutas e dificuldades, ainda que venham certas aparentes derrotas, enquanto Deus não coloca um ponto final na história, a história não terminou. E Deus é especialista em dar virada em histórias. Dá uma olhada na Bíblia e você vai ver a história, por exemplo, típica, bem assim, que é bem característica a história de José. Parecia em muitas oportunidades, parecia que a vida de José estava definida como algo já sem esperança alguma, e de repente Deus entrava no circuito e dava uma virada. E o diabo se intrometia e tentava acabar com tudo de novo. Quando parecia que José ia ter uma esperança qualquer, interpretou o sonho dos homens que estavam na prisão junto com ele. Esses homens foram libertos e se esqueceram de José. Puxa, parecia que agora vinha a resposta. O copeiro, o padeiro, e eu interpretei o sonho deles. Eles voltaram para o palácio de Faraó e se esqueceram de mim. Em vez de ir lá e falar com o Faraó, tem um garoto lá na prisão que é gente boa, libera o garoto. Ele esperava por aquilo, não aconteceu. O diabo tentou travar, mas Deus tinha um plano e um propósito. E ele acabou sendo liberto e acabou se tornando o vice-governador do Egito. Deus tem um plano e um propósito para você, e ainda que pareça que o fracasso já está estabelecido, Deus tem um propósito e Ele pode dar uma virada nessa história a qualquer momento, a qualquer hora. Para Deus, nada está definido, nem a morte. Lázaro estava morto há 4 dias, e Jesus falou lá: tira a pedra, remove essa pedra aí. Lázaro, venha. Saiu Lázaro lá de dentro, todo amarradinho, mas saiu, todo enfaixado, saiu lá de dentro. Jesus levou sobre si todos os motivos e razões para você temer, expectativa de coisas boas. Mas deixa eu falar para você sobre esses obstáculos para uma expectativa de coisas boas, e o primeiro deles que eu quero citar para você, que eu quero falar para você nessa tarde, é sobre a questão do ensino de maldições hereditárias. Eu já falei sobre isso aqui um bocado, e a gente já matou esse bicho, mas hoje a gente vai sepultar ele tão fundo, que a pá de cal que nós vamos jogar em cima dele vai ser tanta cal que ele nunca mais vai sair de lá de baixo. Porque você vai entender hoje, definitivamente, por que você não tem que temer maldições hereditárias, que você não tem que se dar o trabalho de culto algum de quebra de maldição hereditária. Você vai entender de uma maneira plena, completa e bíblica do porquê não ter medo de maldições hereditárias. Amém, gente? A primeira coisa que eu preciso esclarecer para você é que maldições hereditárias existem. Eu não estou dizendo para você que você não precisa temer, porque isso não existe. Maldições existem, só que elas são válidas. A mensagem sobre maldição, o ensino sobre maldição, é um ensino evangelístico. É para o mundo, não é para a igreja. O mundo está debaixo de maldição. As pessoas que estão debaixo do poder de Satanás no mundo sem Jesus, elas estão debaixo da maldição do governo de Satanás sobre a vida delas. Mas se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você já saiu dessa maldição, e você hoje não tem mais sombra de maldição sobre a sua vida. Se hoje, quem está debaixo de maldição, o que é? É um amaldiçoado. Você está debaixo de bênção, então você é um abençoado. Você não tem mais que temer maldição, porque essa mensagem é para aqueles que não estão em Cristo. Se alguém não está em Cristo, essa pessoa, ela precisa resolver esse problema, porque ela está debaixo de uma maldição que é o governo do diabo. Ela possivelmente pode estar até endemoniada ou oprimida pelos demônios e tal, mas você e eu, que temos a Jesus, nós não temos que temer maldição de jeito nenhum, porque nós estamos agora debaixo da bênção do Senhor, nós somos filhos de Deus Altíssimo. Amém, gente? 2 Coríntios 5,17, por exemplo, nos diz de forma indireta isso. Olha só o que diz 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se as coisas antigas já passaram, ainda que eu estivesse no passado, debaixo de maldição, hoje, isso se tornou uma coisa antiga que já passou. Ainda que lá atrás eu estivesse possesso de legiões de demônios, hoje isso passou. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Amém, gente? Então eu preciso me firmar nas verdades da palavra. Mas apesar dessas muitas evidências neotestamentárias,
de que nós não estamos mais debaixo de maldições, ainda assim, há muitos cristãos com a mente contaminada por esse ensino que é do inferno. Desculpe eu usar uma expressão tão pesada para algo que é tão difundido em tantas igrejas, mas é um ensino do inferno. E deixa eu dizer para você uma coisa, quando eu falo sobre ensinos diabólicos sendo ensinados ou ministrados dentro da igreja, eu não posso provar isso para você. A nossa insistência muitas vezes é que você faça a escola bíblica, a Atos, porque a gente sabe o que a gente está ministrando nessa escola. Mas tem muita gente que chega para mim às vezes e fala assim: pastor, eu já fiz Atos, acho que agora eu vou fazer um curso de teologia, o que o senhor acha? Eu falo: olha, se você quer se meter em confusão, vai fundo, porque eu garanto para você que hoje em dia 90% e mais dos cursos de teologia ao redor do planeta Terra estão infiltrados de professores que são satanistas e que estão justamente lá para ensinar a futuros pastores e pastoras que a Bíblia não diz, ou que ela não é aquilo que a Bíblia diz não é exatamente o que a Bíblia diz, isso é algo diabólico. Eu conheço muita gente que entrou no seminário crente e saiu incrédulo de tanta coisa que ouviu. Olha, para você ter uma ideia, qual é a nova moda hoje nos seminários de se ensinar de teologia? Que Jesus Cristo provavelmente nem existiu. Há uma possibilidade, mas se ele existiu, não foi exatamente isso que a Bíblia diz. O papel dele foi muito menor do que aquilo que a Bíblia diz. Moisés, Abraão, isso tudo é mito, tudo é lenda, isso é bobagem. O povo passar pé seco no Mar Vermelho, isso aí é uma lenda nacional para tentar levantar a moral de uma etnia. Mas isso aí não aconteceu na realidade. O pessoal ouvindo isso: é mesmo, rapaz? Olha, eu entrei aqui pensando que o povo tinha atravessado a pé seco. Não atravessou, não. Ah, meu pai do céu, caiu tudo, não existe mais nada, tudo é ilusão, ou mentira, acabou-se tudo. Aí o camarada vai e recebe o título de pastor. Igreja, não é nada disso. Aí a igreja vai ouvindo, vai aprendendo, vai se tornando também um bando de incrédulos. Aí torna-se aquela igreja fria, uma igreja que não acredita em milagres, uma igreja que não acredita no batismo com o Espírito Santo, que não acredita nos dons do Espírito Santo, que não acredita na ação milagrosa de Deus, na transformação de vida, e é uma igreja que acaba se dedicando a trabalhos sociais simplesmente. Isso qualquer ONG faz. Jesus, ele falou, sabe o que Jesus falou sobre obra social? Os pobres vocês sempre têm com vocês. Os pobres vocês sempre terão com vocês. Mas a Jesus... E olha, sabe qual é uma obra social que você pode fazer na vida de uma pessoa? É evangelizar e fazer com que ela entenda que Jesus é a única esperança para uma vida próspera. Você pode dar para ela arroz, feijão, casa, comida e roupa lavada. Se ela for para o inferno, não adiantou nada. Deus não vai chegar para você: bem feito, meu filho, bom e céu, alimentaste os pobres, deu comida, arroz, feijão, casa lavada, comida, mas olha, o coitado foi para o inferno. Aproveita, vai junto, vai, desce. Não estou falando para você que é errado fazer obra social, você está entendendo? Porque a Bíblia também fala que nós temos que ter compaixão por aquele que está passando por necessidades. Mas esse não é o alvo número 1 da igreja. O alvo número 1 da igreja é fazer com que as pessoas entendam que só há um caminho para a vida eterna, que é Jesus. Amém? A obra social é feita assim: você quer comer o meu feijão? Então tem que aceitar também o meu Jesus. Não sei nem por que eu estou falando isso, nem nada a ver com o que eu estava falando aqui, mas enfim, vamos embora. Aleluia. Jeremias 31, 29 é uma passagem que é usada para citar sobre essa questão de maldições hereditárias. E olha só o que diz Jeremias 31, 29. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Isso aqui não é um versículo bíblico, isso é uma citação que o profeta Jeremias faz de um ditado popular que se dizia na época de Jeremias: os pais é que comeram uvas verdes e os filhos é que ficaram com os dentes embotados. Era uma maneira simbólica de dizer: os pais é que pecaram e os filhos é que colheram as consequências. Isso tudo baseado num princípio lá do Monte Sinai, quando Deus disse para Moisés: Moisés, eu sou um Deus santo, que tem o horror do pecado, e eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, com base nesse princípio, em Israel criou-se esse ditado: os pais é que comem as uvas verdes e os filhos é que ficam com os dentes manchados. Comem as uvas verdes e os filhos é que ficam com os dedos pintados de vermelho. Os pais é que erram e os filhos é que colhem as consequências. É um ditado popular que ele cita.
Mas Hebreus 10, 16 e 17, diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, os dias da lei, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Esse texto aqui é a principal cláusula da nova aliança. Dos seus pecados eu jamais me lembrarei. E esse texto está em Jeremias 31. Esse mesmo texto está lá em Jeremias 31. Então aquele texto é um texto que tem um caráter profético, falando sobre a nova aliança. Aliás, ele começa dizendo: naqueles dias, que dias? Nos dias da nova aliança, não mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os filhos é que ficaram com os dentes embotados, com os dentes manchados. Porque esse texto mostra para nós que Deus tem para nós uma negativa dupla. Da mesma maneira que Jesus disse: em verdade vos digo, aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna, em verdade vos digo, aqui ele está dando uma negativa dupla: jamais, de modo algum, eu me lembrarei dos pecados de vocês. Amém, gente? Amém. Hoje, ouça isso aqui, e preste atenção, porque isso é um princípio teológico que a maioria dos pastores por aí não conhece. Deus hoje não está mais lidando com a questão do pecado. Deus hoje ele está lidando com a questão do perdão. Tudo que Deus tinha que fazer para lidar com o pecado, ele fez na cruz do Calvário em Cristo, em Jesus. E hoje Deus não está mais lidando com a questão do pecado, Ele está lidando hoje com a questão do perdão. A nossa mensagem para o mundo não é: pecadores, desgraçados, safados, vai tudo para o inferno. Não, essa não é a mensagem da igreja para o mundo. A mensagem para o mundo é: há um perdão incondicional disponível para todo pecador, para qualquer nível de pecado. Deus te ama e Ele tem um perdão incondicional para você. Não é jogar na cara do mundo o pecado que eles têm, mas oferecer ao mundo o perdão que Deus já ofereceu em Cristo Jesus. Deus hoje não está lidando com a questão do pecado, mas a igreja continua lidando com a questão do pecado. E isso é um problema sério. Hoje, nossos jovens estão em retiro. Os jovens e os mais jovens, a Zoe e a Vibe, estão em retiro. Mas eu garanto para você que a maioria dos jovens da maioria das igrejas hoje também está em retiro. E eu garanto para você que o tema principal que está sendo ministrado na maioria dos retiros de jovens é sobre o pecado. Você jovem, cuidado com o pecado, porque o pecado está na sua porta batendo, querendo entrar. E geralmente quando se fala de pecado para jovem, sempre há uma referência à questão sexual. Porque sabe que o jovem, coitado, com 19, 20 anos, está borbulhando de hormônios saindo pelas orelhas. O camarada olha para a menina olha para ele olha para ela e lá por dentro faz assim, A garota olha e também faz, E quando bate aquela química de um lado com o outro, bumba, é uma explosão danada. Então, a maioria das vezes, a preocupação é essa, porque você cuidado, porque o pecado. Entenda só o seguinte, quanto mais você fala do pecado, mais vontade de pecar dá. Cuidado, você jovem, porque tem muito site de pornografia. É mesmo? Eu não sabia, rapaz. Alguém conhece aí qual é o site? É tal assim, www, não sei o quê. Aí eu vou lá só de curiosidade, quero conhecer. A gente tem que ser esperto, não pode ser bobo. Aí eu vou lá, rapaz, olha só, é assim. É assim, cara, eu não sabia. Pronto, aí lascou tudo. Dali para frente, aí um passa para outro, porque sempre na igreja tem um jovem que é inocente. Eu não sei que site é esse, mas tem um que conhece. É www, tal. Ou você pensa que os jovens são bobos? Você lembra quando você tinha 19 anos? 18, 19 anos? Quem lembra aqui? Pois é, nem todo mundo, alguns já até esqueceram. Eu lembro. Eu com 19, 20 anos não era nada de bobo, não. E a gente, quanto mais ênfase se coloca no pecado, mais há estímulo para pecar. Por isso o foco de Deus hoje não é o pecado. Leia o Novo Testamento e você vai ver que pouquíssimo, raramente se fala sobre pecado. É incrível isso. Pouquíssimo se fala sobre santidade, se fala sobre perdão, se fala sobre restauração, se fala sobre transformação de vida, mas não fica focando no pecado.
Mas a igreja acaba colocando, e hoje Deus está lidando com a questão do perdão. Essa é a nossa questão, é a questão com a qual nós temos que lidar. Tem que haver uma reciclagem na nossa mente. Amém, gente? Tem que haver uma reciclagem na nossa mente. 1 João 2:2, eu quero provar para você que Deus não está lidando com a questão do pecado, não é só na igreja, é no mundo. Deus já resolveu essa questão em Cristo. Olha só como é que ele diz: e ele, Jesus, é a propiciação, ou seja, o que nos favorece diante de Deus, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também ainda pelos do mundo inteiro. Alguém diga amém, isso aí. Aleluia, glória a Deus. Sobre que aliança você está? Qual é a aliança que você está debaixo? Você está debaixo de que aliança? Da nova ou da velha? Da nova, né? Da nova ou da nova. Então, o nosso problema hoje não é mais a questão do pecado, mas é olhar para a nova aliança e entender que na nova aliança, Deus nos prometeu: dos vossos pecados e iniquidades eu jamais me lembrarei. Eu não tenho que ficar pensando quem eu fui, eu tenho que entender quem eu sou em Cristo. Amém? Eu preciso conhecer isso, mas há muitos cristãos vivendo hoje com uma mentalidade de antiga aliança. O resultado é zebra, é um problema do tamanho de um bonde, porque você viver nos dias de hoje com uma mentalidade de antes de Cristo, e eu preciso me adaptar ao entendimento de que eu estou agora na nova aliança. Deixa eu voltar para aquele texto de Jeremias no capítulo 31, e pegar lá do versículo 29, para você entender o contexto onde Jeremias coloca aquele ditado popular, né? Os pais comeram as uvas verdes e os filhos é que ficaram com os dentes embotados. Ele diz lá: naqueles dias, que dias? Nos dias da nova aliança, naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Versículo 30, cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes desse homem é que se embotarão. Segura aqui nesse versículo só um instante. Pastor, mas o senhor não está falando da nova aliança? Que na nova aliança Deus quer para nós vida? Como é que está dizendo aqui que cada um vai morrer pela sua própria iniquidade? Mas existe um contexto profético aqui que você vai entender daqui a pouco. Mas lembre-se do seguinte: ele está dizendo que a responsabilidade do pecado é individual, não passaria mais para os filhos, as consequências, cada um responderia por si. E obviamente que a gente sabe que o salário do pecado é a morte, então ele está falando sobre a morte vinda pela questão do pecado, mas diz que todo homem que comer das uvas verdes, ele terá os seus dentes embotados. É importante você gravar nisso, porque daqui a pouco eu vou mostrar para você um contexto profético, que eu vou pedir que você aperte o cinto de segurança para você não sair pelo teto aqui. Aperta o cinto de segurança aí para você não sair voando pelo teto. Eis aí então vês dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. E o final do versículo 34 diz: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Não vou ficar retendo nada contra ninguém. Amém? Glória a Deus. João 19, versículos 28 e 29. Agora eu quero juntar esses dois textos proféticos e quero mostrar aonde para você esse texto de Jeremias se cumpre no Novo Testamento. Aonde esses dois textos do Antigo e do Novo colidem para trazer uma realidade nova para o seu entendimento. Em João 19 é o texto que fala sobre a crucificação de Jesus no Evangelho de João. E você sabe que na cruz do Calvário, Jesus pronunciou algumas palavras. Da cruz ele disse algumas coisas. E uma das coisas que Jesus disse antes de morrer, a penúltima coisa que Jesus disse antes de morrer foi: tenho sede. E aí diz aqui, João faz esse relato, mas olha só, normalmente as pessoas pensam que Jesus, naquele sofrimento terrível, pendurado naquela cruz, tendo passado já por tudo que tinha passado, no calor tremendo que é em Israel, com o sol causticante em cima dele, porque a Bíblia diz que era um dia ensolarado, inclusive que vieram nuvens e cobriram o sol, trazendo trevas, então era um dia ensolarado, não era um dia nublado,
com aquele sol causticante, o homem sofrido, sangrando, então ele clama, tenho sede. E as pessoas olham isso e desenham isso como um quadro que gera em nós pena pelo sofrimento e etc e tal, mas as pessoas não leem o versículo onde isso está escrito. E olha só o que está escrito: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, presta atenção nisso, vendo que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Então Jesus não disse tenho sede porque estava com sede, mas para que se cumprisse as Escrituras. Ali não faz a mínima diferença se Jesus estava com a boca seca ou se ele estava salivando, porque diz aqui claramente que ele só disse isso para que se cumprisse as Escrituras, porque ele havia percebido em um determinado momento que tudo já estava consumado, que tudo já estava resolvido. Então ele diz, para que se cumprisse as Escrituras, tenho sede. Aí o versículo 29 diz para nós que, coincidentemente, ao pé da cruz, em algum lugar, havia ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram a boca. Aí, isso todo mundo já viu em filmes que retratam a crucificação, não é? Tem um soldado romano que pega uma lança, que aqui ninguém diz que era uma lança, mas no filme sempre é assim. O soldado pega uma lança, vai lá num pote que tem vinagre, pega uma esponja, espeta na ponta da lança, molha a lança e bota na boca de Jesus e Jesus bebe. Qual seria a intenção de dar vinagre para um sujeito que já está pendurado numa cruz, sofrendo, feito um louco? Quer dizer, alguém já bebeu vinagre aqui alguma vez? Ainda não. Você botar vinagre para temperar uma salada é uma coisa, beber um copo de vinagre é outra. Nem mata a sede, não dá prazer, não dá nada, é horrível. Porque na verdade, deixa eu voltar um instantinho para aquele texto de Jeremias 31. O texto de Jeremias 31 diz assim: naqueles dias já não dirão os pais comeram uvas verdes, mas esse termo uvas verdes, no original hebraico, não é uvas verdes, é uvas azedas. Naquele dia, não mais dirão, os pais comerão uvas azedas e os dentes dos filhos é que se embotaram. Agora deixa eu mostrar para você uma outra curiosidade. Lá em João 19, 29, o termo uvas azedas é símbolo, antes de eu explicar para você, o termo uvas azedas é óbvio, o próprio texto mostra isso, que uvas azedas é símbolo do pecado dos pais, ou dos antepassados. Os pais, os antepassados comeram uvas verdes, e os filhos é que ficaram com os dentes embotados. É claro, a interpretação é simples, não precisa fazer um curso de teologia para entender que quem fez esse ditado popular estava se referindo ao pecado dos pais ou ao pecado dos antepassados, se cumprindo na vida dos descendentes. Agora, quando você vai ao texto de João 19, interessantemente, diz no nosso texto em português que deram para Jesus beber vinagre, mas se você for ao original grego e ler no grego, diz assim, estava ali um vaso cheio de vinho azedo, não de vinagre. O tradutor, quando lê lá no grego vinho azedo, vinho azedo, vinagre, bota lá vinagre. O tradutor, quando lê lá uvas verdes, uvas azedas, é uva verde, a uva não madura. Então ele acaba trocando 6 por meia dúzia e muda e altera o entendimento todo, porque é importante a gente entender aqui que não se está falando nem de uvas verdes, nem de vinagre, mas de uvas azedas e vinho azedo. Por que se dava vinho azedo para um sujeito que estava crucificado e que já não tinha esperança mais nenhuma, vai morrer? Na verdade era um ato de misericórdia que se fazia, porque não é vinagre, vinho azedo. O vinho azedo é um vinho de péssima qualidade. E eu não vou dar para um crucificado, eu não vou dar para ele um Merlot Noir, eu não vou dar para ele um Cabernet Sauvignon, eu vou dar para ele um vinho de péssima qualidade. Para quê? Para que ele, pelo menos bebendo aquele vinho, fique zonzo, apague e morra mais rápido. Então, o que havia naquele pote não era vinagre, mas vinho azedo. Vinho azedo é feito de uvas azedas. Uvas azedas representam o quê? Os pecados dos antepassados.
Então, na realidade, quando a Bíblia diz que deram a Jesus beber, porque Jesus disse, vendo que tudo já estava consumado, para que se cumprisse as Escrituras, sabendo que ali havia vinho azedo, ele diz, tenho sede. Alguém me dê de beber desse vinho azedo, porque eu não posso terminar essa história aqui antes de beber desse vinho azedo. Porque esse vinho azedo tem a ver com as uvas azedas, que representam os pecados dos antepassados, que provocam na vida dos filhos maldições hereditárias. Jesus, ele bebe desse vinho, ele bebeu o vinho azedo, tomando sobre si todos os pecados dos antepassados, dele, meus e seus. Jesus bebeu daquele vinho, levando as maldições e pecados de Maria, de José, de Pedro, de João, Maurício Fragale, Elias, Bené, Paulo, Jorge, Denise, Marcele, Ana Carla, pastor Adão, você. Ele levou os pecados, tudo aquilo que poderia ser uma consequência de coisas que os antepassados fizeram na minha e na sua vida, Jesus anulou, Jesus matou, aniquilou. A sede de Jesus não era sede de água. A sede de Jesus era uma sede de ver você e eu livres de toda maldição. Era um desejo íntimo, profundo de ver cada um de nós aqui livre da possibilidade de qualquer maldição. Então, quando Jesus, olha só o versículo que vem a seguir, versículo 30, versículo que fecha essa passagem, diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinho azedo, quando ele tomou do vinho azedo, ele disse, agora está consumado. E se você olhar essa passagem no grego, amém, e se você olhar essa passagem no original grego, Jesus só dá uma palavra, ele diz tetelestai, e não é que Jesus diz, a Bíblia diz que com um brado, gente, ninguém crucificado brada, o crucificado sussurra, falta de ar, os músculos, a caixa torácica expandida, sem poder fazer um movimento de fole para o ar entrar e sair, ele podia sussurrar, está consumado. Não, Jesus deu um brado, tetelestai. Por isso, eu posso garantir para você, eu não estava lá, a Bíblia não diz, mas Jesus não morreu com aquele rosto desfigurado que a maioria das estátuas e imagens de Jesus crucificado aparece. Jesus, eu garanto para você que Jesus morreu com um baita de um sorriso nos lábios. Por isso, você quer uma prova disso? Quando Jesus entrega o Espírito e inclina a cabeça, um soldado romano e olha e fala assim, verdadeiramente esse aí era o Filho de Deus. Se ele visse uma figura, mais um que foi. Ninguém morre numa cruz com essa expressão no rosto de vitória. Ninguém morre numa cruz dando um brado desses. Está consumado. Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente, esse cara era quem ele dizia que ele era. Amém, gente? E eu preciso entender que quebrar maldições de gerações passadas é um ato de tolice, porque você precisaria retroceder até Adão. Eu já vi igrejas, não, hoje é culto de quebra de maldição, tem papel e caneta, vai anotando aí, o que você fez, agora o que o seu pai fez, agora o que a mãe fez, o avô, a avó, vai até a terceira e quarta geração, mas você retroceder até a terceira e quarta geração é uma bobagem, porque você teria que retroceder até onde começou o problema em Adão. Só teve um que pôde fazer isso, Jesus. Você quer uma prova disso? Dá uma olhada no Antigo Testamento, vai, Josué capítulo 3, fala para nós sobre a travessia do povo de Israel, do deserto para a terra de Canaã, atravessando o rio Jordão. Olha só o que diz o texto: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão, naquele momento, naquele tempo, naquele momento do ano, o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, e todos os dias da cega, ou seja, todos os dias da colheita,
Olha só a época que Deus escolhe para o povo atravessar o Rio Jordão. Quando está descendo água que não acaba mais, o rio está em cheia, as águas estão transbordando e Deus conduz o povo para atravessar aquele rio na porção mais larga do Rio Jordão. Era motivo de Josué fazer uma reclamação. Pô, Deus, você não podia ter feito o povo aqui quando o rio tivesse minguado, com pouca água, só um pouquinho de água passando, e levar a gente para o lugar mais estreito, para a passagem ser mais rápida. Tinha que levar a gente para o lugar da extensão mais larga, e na época da cheia, com o rio transbordando de água, vindo água, é impossível atravessar isso aqui, porque quem meter o pé, a correnteza vai levar. Mas Deus fez que eles chegassem numa época de correnteza forte, água transbordando para fora, no ponto mais largo. Agora olha só o que acontece, versículo 16: pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe na cidade de Adã. Se você olhar no original hebraico, esse nome Adã no hebraico é Adam, e Adão é o nome de um sujeito muito conhecido entre eu e você, Adão. Essa cidade existe ainda hoje em Israel. Se você for a Israel, eu quero fazer uma visita a Adão, quero conhecer Adão. Eles vão te levar na cidade de Adão. Ele diz: as águas pararam na altura da cidade de Adão, a origem da maldição. E o nome Jordão, sabe o que significa o nome Jordão? Rio Jordão, o nome Jordão significa aquele que vai abaixo. É um símbolo de maldição. Deus fez a maldição que fluía parar justamente aonde? Retrocedendo até Adão. Lá a água da maldição parou, e quando é que essa água parou? Quando os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, botaram o pé na água, a água se juntou em montes lá atrás, na cidade de Adã, bem longe de onde eles estavam. E a Bíblia continua dizendo, olha só o versículo 17: e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, o mar morto, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó, a pé seco. As águas pararam, o resto desceu, o povo passou, e passou quando justamente os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, botaram o pé na água, foram até o meio do rio, onde as águas estavam passando, pararam e o povo começou a passar. Sabe o que isso significa? As águas retidas lá em Adão. A Arca da Aliança, que representa Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo: pode passar a pé seco, que eu seguro a onda. Pode passar a pé seco, que nunca mais eu vou permitir que as maldições alcancem vocês. Entrem na terra de Canaã e esqueçam as maldições, porque eu seguro a onda. Amém? Jesus é a garantia de que maldição alguma voltará para a sua vida. Ele é o escudo que segura e impede que as águas retidas em Adão voltem até você. Nunca mais maldição alguma alcançará a tua vida. Nunca mais, nunca mais. Se você não entende bem o português, nevermore, nevermore, jamais maldição alguma alcançará a tua vida novamente. Aleluia. Todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o lugar da maldição, atravessando o Jordão. Aleluia. Deus é bom demais. Amém, gente? Vamos ficar de pé, vamos orar. Você está entendendo por que naquele versículo 30, lá de Jeremias 31, ele diz: cada um será responsável pelo seu pecado, e aquele que comer as uvas verdes, as uvas azedas, esse será morto. Quem é esse cara sobre quem Jeremias estava falando? Jesus. Ele morreu para que você e eu tenhamos vida e vida em abundância. Ele bebeu do vinho azedo, para que você e eu nunca mais tenhamos que beber desse vinho, para que você e eu nunca mais tenhamos que beber de vinho azedo algum, e nunca mais tenhamos que temer qualquer tipo de maldição. Amém, gente? Levante as suas mãos e dê graças ao Senhor. Queria convidar você a gastar pelo menos 1 ou 2 minutos aí de mãos erguidas, agradecendo a Deus, porque você hoje não é mais vítima de maldições, você hoje é um abençoado, você hoje é alvo de toda sorte de bênçãos, você só não desfruta se você não quiser. Não há nenhum de nós aqui que não queira ser abençoado, que não queira desfrutar. Como é que eu desfruto, pastor, dessas bênçãos? Nutra no seu coração esperança, e em cima dessa esperança aplique a sua fé. Declare, confesse: eu estou na expectativa de um futuro abençoado.
e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Ele há de trazer à existência aquilo que talvez hoje não exista. As minhas lutas, o meu Deus luta por mim. Você pode estar passando por dias de dificuldades, de lutas, mas saiba, Deus está no controle, Deus é por você, Ele te acompanha, Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus contigo, e Ele não te deixa jamais. É promessa de Jesus: eis que estou convosco até a consumação dos séculos, jamais vos deixarei, nunca, jamais em tempo algum vos abandonarei. Ele é contigo, Ele te ama, Ele te ama. Agradeça a Deus pelo amor que Ele tem por você. Senhor, nós te agradecemos por esse amor tremendo que Tu tens por cada um de nós. Aleluia, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus.